No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor José Carlos Gomes faleceu no seu lar em São Luís, em Maranhão, aos 80 anos, após uma vida dedicada à agricultura e ao serviço público. Um homem sólido, respeitado e querido por muitos, José Carlos foi lembrado pela televisão na tarde anterior à sua morte, no telejornal da Rede Globo, que publicou um perfil de sua vida. José nasceu em 1940, filho de humildes camponeses, e cresceu entre os campos da região maranhense. Ainda criança, já ajudava na colheita e aprendeu a plantar e cuidar das sementes. Apesar de ter concluído apenas o ensino fundamental, José Carlos sabia muito sobre agricultura e dedicou sua vida ao trabalho da terra. Aos 25 anos, comprou uma pequena fazenda em São Luís e a transformou em um vero paraíso agrícola. Cultivava diversas frutas e legumes, bem como criação de gado bovino e suínos, tornando-se um produtor rural respeitado pelo seu conhecimento e habilidade para transformar o semeaduro deserto maranhense em uma terra fértil. Em 1985, José Carlos recebeu o título de cidadão honorário da cidade de São Luís por seus serviços prestados à comunidade e à agricultura local. Em 2007, foi reconhecido como produtor rural do ano pelo Ministério da Agricultura e abriu uma escola de agricultura na cidade, ensinando os jovens o segredo de sua técnica agrícola. Além disso, José Carlos era um apaixonado pela natureza e tinha uma coleção de aves exóticas que criou em sua quinta. Adorava passear pelos campos e ouvi-lo falar sobre as aves era uma alegria para todos. José Carlos foi casado por mais de 50 anos com Dona Maria, sua grande parceira e amiga. Eles tiveram 3 filhos e 5 netos que adoravam passear com ele na quinta ou aprenderem sobre agricultura no seu lado mais antigo. A memória de José Carlos Gomes vive em todas as pessoas que conheceu e ajudou ao longo da vida. Ele será lembrado pela fragrância dos cereais que plantava, pelo som do vento nos seus campos e pela sabedoria de seu olhar sobre o horizonte. Um homem sábio, respeitado e querido, José Carlos deixou um legado que jamais será esquecido. Este domingo, a luz do sol se escondeu atrás dos rostos tristes de muitos moradores de Vila Santa Esperança, em Minas Gerais, com a notícia da morte de Maria da Silva, aos 84 anos. Nascida em uma casa no meio do campo, filha de humildes camponeses, Maria cresceu entre o verde dos campos e o cheiro das flores. Ao longo de sua infância, ela aprendeu a valorizar o trabalho duro, a solidariedade e a amizade. Quando jovem, Maria decidiu seguir carreira na área médica. Com uma vontade ínfima e um coração bondoso, ela se formou em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. Durante 35 anos, ela trabalhou como médica no posto de saúde da Vila Nova Aurora, dedicando-se aos pacientes mais carentes e necessitados do município. Maria era conhecida por sua carência de egoísmo e seu amor inabalável pela vida. Ela sempre dizia: "A vida é uma obra-prima que merece ser cuidada." Ao longo de suas 5 décadas de trabalho, ela salvou inúmeras vidas e liderou uma equipe de enfermeiras locais em seu esforço por melhorar a saúde da comunidade. Em reconhecimento à sua dedicação, Maria foi premiada com a Ordem do Mérito Cultural e a Medalha da Inconfidência. Seu nome também foi incluído no livro dos recordes Guinness como a médica mais longeva de Minas Gerais. Em seu tempo livre, Maria cultivava orquídeas no jardim de sua casa. Sua coleção era conhecida em todo o estado, e até mesmo o famoso botânico Jacques Guel visitou a Vila Nova Aurora para vê-la pessoalmente. Maria também era mãe carinhosa de 3 filhos e avó dedicada de 6 netos. Sua casa sempre estava cheia de amizades, risadas e aromas deliciosos. Maria tinha uma maneira única de ver tudo com lentes rosadas. Ela acreditava que todos nós somos capazes de mais do que pensamos.
Maria da Silva foi lembrada em rádio, televisão e jornal como a Mãe Teresa da Vila Nova Aurora. Sua vida foi homenageada com um painel na Biblioteca Municipal da cidade, onde seus livros favoritos, Os 7 Gatinhos, A Menina do Perupenso e O Alquimista, são mantidos em exposição permanente. Maria morreu no quarto de sua casa, cercada por amor e respeito. Seu leito foi vestido com lençóis de crochê feitos pela mão de suas próprias mãos. A janela estava aberta, permitindo que o sol entrasse para iluminar seu rosto sereno enquanto descansa em paz. Hoje, a vida continua em Vila Santa Esperança sem número Maria da Silva, mas ela deixou uma marca profunda em todas as pessoas que conheceu e amou. Ela mostrou ao mundo que é possível fazer a diferença com um coração amoroso e uma mente determinada. E para sempre, ela será lembrada como uma floresta de orquídeas no jardim do coração dos moradores da Vila Nova Aurora. Chico Buarque era um mundo em si mesmo, um cosmos de harmonias e letras, uma espécie de galáxia que se moveu a ritmo do samba, da bossa e do MPB, ancorada na memória e na esperança brasileira. Ele nasceu no coração da metrópole, onde o verde das folhas e o barulho dos trens eram os sonhos de um futuro que jamais esqueceu. Era como se a vida tivesse criado uma espécie de poema em sua alma, marcado pela dura realidade da capital e pelos cantos dos irmãos na Terra do Sol. A música, para ele, era o alfabeto que escreveu a história, e a história, por sua vez, era a música escrita nas páginas do tempo. A vida dele estava em cada verso, em cada acorde de um violão, no canto amado das irmãs brasileiras e nos olhares desafiadores dos homens que lutam pela justiça. Em suas músicas, ele encontrou uma forma de falar sem falar, uma linguagem universal que se entende em todos os cantos do mundo. Suas letras eram como flores amarelas nas ruas da cidade, um tributo à força e à beleza das mulheres brasileiras, ao fôlego derramado na canção e à luta contra a indiferença do mundo. Ele cantava a vida e a morte em cada nota, e a vida respondia com o coro dos corsos que em *start assista. Da cidade. Era uma espécie de diálogo entre a música e o Brasil, um jogo de som e sensação que sempre acabou com a vitória do amor. Chico Buarque era o ícone da música brasileira, a voz de uma geração que cantava em harmonia com o coração da nação. Ele era a alma do MPB, um símbolo da resistência cultural e da liberdade de expressão, uma espécie de mensageiro das gentis artes da canção que se moveu entre os ritmos e as melodias do Brasil. Suas letras eram como um olhar que se abre para o futuro, um sonho de um mundo melhor construído com a força do amor, da solidariedade e da justiça social. Ele cantava pela paz, pela unidade e pela diversidade das culturas brasileiras, uma voz que se eleva acima dos sons do caos e dos rumores da vida. Chico Buarque era o Brasil, a sua alma, o seu coração, a sua voz. Ele foi um caminhante na estrada da música, um poeta que escreveu suas letras em notas de violão e palavras amigáveis, um músico que cantou a história do Brasil com amor, dedicação e paixão. E ele deixou para a gente a herança da música, a memória da vida e a promessa de uma terra feliz e justa. No coração do Rio de Janeiro, onde a brisa do mar infunde vida nas ruas, surgiu, como um sonho encantado, o menino Chico Buarque. Filho de Sérgio Buarque de Holanda, historiador de almas inexploradas e mentes geniosas, ele nasceu enrolado em um manto de inteligência e cultura, onde os livros eram amigos mais queridos e as conversas se transformavam em obras-primas. A vida naquele lar, localizado entre as colinas abençoadas e o mar que beijava a areia, era uma sinfonia composta por sons suaves, o canto das gaivotas, o sussurro do mar e o murmúrio dos árvores. Mas também vibrava de ritmos fortes, as batidas da samba e os acordes das guitarras. Era um ambiente que nutria a curiosidade e estimulava a sensibilidade artística, onde Chico Buarque descobriu seu verdadeiro berço. Ainda bebê, as mãos do menino já movem-se em ritmos misteriosos, como se seus dedos tivessem uma vida própria. As primeiras palavras dele são versos, e a sua infância pavida por melodias que escapam das janelas, encantando os vizinhos com seus acordes inocentes. Aos poucos, Chico aprende a ler e escrever, transformando as páginas em um palco onde suas criaturas, compostas por sonhos e esperanças, brilham nas cores vibrantes de sua imaginativa. Ele se torna o cantor dos corações esquecidos, entoando histórias das pessoas comuns que vivem no canto esquecido da vida. Em um mundo cheio de ruína e magia, onde os sonhos se confundem com os tempos difíceis,
A música de Chico Buarque é um balão de esperança, levantando-se sobre as águas turbulentas do mar. Eles dançam em festa ao som de suas canções, e o coração se abre para a bela poesia de sua voz. Como uma flor que nasceu entre os livros e as ideias, Chico Buarque cresceu em um jardim feito de sonhos, onde cada palavra é uma semila de vida, cada melodia é uma luz que ilumina o caminho das pessoas. E hoje, sua música continua brilhando como uma estrela no céu do Brasil, cantando as histórias e sonhos de um país que ama profundamente. Na juventude de Chico Buarque, a arquitetura foi um amor tão ardente quanto o futebol, ambos eles compartilhando o mesmo lugar no coração daquele jovem carioca. O Rio de Janeiro, com seus morros e suas baías, oferecia a ele uma paleta de cores e formas que se misturavam em sua mente, enquanto sua alma vibrava com a música das esquinas e do samba-enredo. Certo dia, em um estúdio cansado da rua, ele encontrou seu verdadeiro amor, a composição. Apenas uma nota tocada aqui, um acorde sentido ali, e todo mundo parecia transformar-se em poesia. As palavras se desprendiam de si mesmas, correndo pelo papel enquanto suas ideias fluíam na mente do jovem artista, que logo percebeu que sua verdadeira vocação era a música e a literatura. As primeiras composições de Chico Buarque revelaram sua habilidade em transformar sentimentos e realidades em poesia, tornando-se o verso mais sutil uma declaração amada, o acorde mais suave uma oda à vida. Seu talento cresceu junto com o pesar da ditadura militar brasileira, que imporia censuras e repressões sobre a liberdade de expressão. Mas, como a floresta não se abre para o vento, nem o marino às tempestades, Chico Buarque enfrentou tudo sem desistir. Essas dificuldades apenas fortaleceram sua identidade como artista comprometido com a liberdade e com a verdade. A cada nota sufocada, a cada palavra silenciada, o coração de Chico Buarque queimava ainda mais por expressar tudo, por cantar, por escrever, por ser verdadeiramente ele mesmo. E assim, em meio às vertigens do Maracanãzinho das colinas de Tijuca, surgiu um mito, o de um homem que, ao lutar contra as correntes adversas, conseguiu transformar seu sofrimento em arte, suas dificuldades em beleza. A vida de Chico Buarque é essa história, a história de um artista que se revelou mais forte do que as contradições e injustiças da sociedade, capaz de transformar o medo e o dolorido em poesia, em música, em vida. Em meados do século XX, nas sombrias ruas de Rio de Janeiro, surgiu uma voz que vibrava com a essência da vida brasileira. Chico Buarque, cujo nome seria mais tarde sinônimo de genialidade e resistência, cresceu rodeado pela musa carioca, o mar, a montanha e a gente que ali vive. A infância dele foi pintada por sambas no calor da tarde e poesias nas horas do crepúsculo. A vida em sua casa era uma música contínua, e ele, desde cedo, aprendeu a ouvi-la, a escrevê-la, a viver-na. Criança inteligente e curiosa, Chico descobriu que a arte não é apenas um meio de expressão, mas uma ligação entre as almas, entre o passado e o futuro. Ao longo do tempo, a voz dele adquiriu força e graça. A música, como se fosse sua língua materna, fluía de suas cordas com tanta facilidade quanto o mar corre ao encontro da areia. Seus versos foram transformando-se em histórias que tocavam no coração dos brasileiros, e as canções Construção e Apesar de Você tornaram-se ânteis do nosso povo. Chico Buarque, como um rio vivo, não se contentou em compor músicas. Ele também escreveu peças de teatro e romances premiados, cada uma delas um olhar mais aprofundado sobre a realidade brasileira e sua gente. Com talento indiscutível, ele consolidou-se como um dos maiores nomes da cultura nacional. No cenário artístico brasileiro, ele se destacou como ícone da resistência. Sua participação em festivais foi mais do que apenas presença. Foi a presença de uma força viva, de uma voz que chama a luta e a liberdade. Ele se ergueu como um símbolo da coragem de continuar criando, mesmo nas horas mais escuras, e suas canções tornaram-se hinos do espírito brasileiro. Recompensado inúmeras vezes por seu trabalho, Chico Buarque é aplaudido tanto pelo público quanto pela crítica. Seus prêmios literários e musicais são tributo à sua dedicação à arte e à sua incansável busca por novos caminhos de expressão. A vida de Chico Buarque é uma história vibrante, cheia de emoções, resistência e amor pela música e pelas palavras. Ele é um testemunho vivo da força da arte brasileira, que se eleva acima das dificuldades e se espelha nas vidas dos seus ouvintes, transformando-se em uma melodia incessante, uma canção eterna do nosso coração.
A vida de Chico Buarque é uma sinfonia vibrante de notas e sons, uma melodia que corre por cada veia do Brasil. Seu nome é uma evocação da identidade, um hino à cultura que navega entre as notas do violão e os versos dos poemas. Ele nasceu no coração do Rio de Janeiro, em um encontro mágico entre a praia de Botafogo e o verde das colinas, numa época de brilho e fervor artístico. A infância de Chico foi marcada por um caleidoscópio de cores e sons. A música eram as almas de suas raízes, um rio que corria pelo seu sangue e que, mais tarde, ele transformaria em obras-primas. Nas tardes do Brasil antigo, a família reunida em torno do piano, ele aprendeu o valor da união, a harmonia entre as vozes e os instrumentos. E foi nesse ambiente que seu talento floriu, sondando as profundidades do sentimento, entroncando-se com a alma do povo brasileiro. O adulto Chico foi um combatente fervoroso pelo amor à terra e pela justiça social. Ele cantou a si mesmo e ao mundo, sem medo de se expor, ensinando que a arte não é apenas uma expressão de beleza, mas também um grito de solidariedade e denúncia. Seus versos eram como chamas que acendiam o coração dos brasileiros, transformando-se em hinos da luta contra a injustiça, em clamações pela paz e amor. A vida de Chico Buarque não é apenas um conjunto de fatos biográficos, mas uma jornada que transita entre o espírito do Brasil e as altos horizontes da poesia e música. Ele se transformou em sinônimo de resistência, de coragem, de talento inigualável. E como uma flor brilhante no meio do campo, sua voz continua viva, um testemunho imortal do amor e da determinação pelo Brasil. E o legado de Chico Buarque é mais que apenas música, é a memória, a história, a alma do Brasil. E é por isso que ele continua vivo, cantando dentro de nós, iluminando a vida das gerações futuras, garantindo seu lugar eterno na memória coletiva do povo brasileiro. Ele é o coração da música, a alma do Brasil, e sua voz vai eternamente reverberar nas almas dos que amam a terra da alegria, da esperança e do amor.